A palavra de Deus, ela é grande, digamos assim, né? A nossa Bíblia, ela contém muitos livros, as cartas de Paulo, até chegar em Apocalipse, e como um todo, ela nos traz uma mensagem muito importante. E sempre que eu vou pregar, eu fico pensando, né? Parece que os textos vão fugindo, né? Aí eu sempre lembro, não, calma, a Bíblia é muito grande, tem tantas histórias, né? Tantas aplicações, tantas coisas que a gente pode aprender um pouco mais sobre Deus. E nessa noite quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. O livro de Atos, capítulo 9, vai trazer praticamente todo esse capítulo, a história, o começo da história do apóstolo Paulo, ou como é chamado aqui no início ainda, Saulo, aquele que era o grande perseguidor da igreja. E nessa noite eu quero falar sobre duas pessoas, dois servos de Deus que as histórias dele estão meio que entrelaçadas em todo o livro de Atos aqui. Várias situações eles estão juntos, trabalhando juntos. Depois no final do caminho, ou não no final, né? Em certa parte eles se dividem. Os irmãos sabem, estou falando de Paulo e Barnabé. No início do capítulo 9 de Atos, começa com a conversão do apóstolo Paulo, chamado de Saulo, aqui no início. Mas pode ser que uma hora eu fale Saulo, outra hora eu fale Paulo. Os irmãos não estranhem, né? Alguns dizem por aí, né, que depois da conversão antes era Saulo, depois Paulo, né? Mas na verdade isso é só uma diferença entre o nome grego e hebraico. Então não há duas pessoas, né? Apenas um. No mundo grego, né, vai ser falado mais Paulo, no mundo hebraico ali mais Saulo. Então não há como Abraão, que mudou de nome, né? Deus mudou o nome dele, de Abraão para Abraão. Então não, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, né? Ele não tem o nome mudado, digamos assim. Mas ali o apóstolo Paulo, famoso por suas viagens e todas as cartas que escreveu. Então, começando no capítulo 9, vai trazer ali como que foi a conversão dele, ele no caminho para Damasco, com o intuito de matar alguns crentes, né? O trabalho dele era perseguir e tentar aniquilar a igreja, tentar aniquilar aqueles que eram chamados do caminho, né? O caminho de Jesus, aqueles que estavam seguindo Jesus. E Saulo, ele era impetuoso, ele era um judeu fiel, né? Como vai falar depois mais para frente, no 22, ele mesmo dando um testemunho, né? Ele era firme na doutrina, criado aos pés de Gamaliel e tudo mais, tudo que tinha para saber, Paulo sabia. Ele tinha estudado, ele era alguém, estava ali de corpo e alma também. Então ele tinha aquilo ali como seu ministério, a sua função, perseguir os crentes, matar aqueles que se diziam seguidores de Jesus. E ele fez isso muitas vezes, né? Perseguiu a igreja e ele ficou famoso por ser Paulo perseguidor. Tanto que mais para frente os discípulos tinham medo dele, né? Vai falar que nem queriam vê-lo. Mas ele, a caminho de Damasco para perseguir a igreja, ele tem aquela visão. Jesus aparece para ele, né? E fala que, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E Saulo entra na cidade, fala com Ananias. E Ananias, na verdade, vem falar com ele, né? Restaura a sua visão. Ele fica ali um tempo. E ele começa a dar testemunho daquilo que ele vivenciou. Desde antes da conversão, Saulo era uma pessoa que falava muito. Saulo era uma pessoa que tinha não uma didática somente, mas ele tinha um jeito muito forte de pregar,
e como vai falar em vários textos, né, durante todo o livro de Atos, e nas cartas que ele escreveu, ele discutia muito. Então ele chamava para discussão, ele ia nas sinagogas justamente para inquirir ali, né, e mostrar a verdade para as pessoas de uma forma bem direta, de uma forma bem dura às vezes. E mesmo antes da conversão ele já era assim, e depois ele continuou com esse espírito fiel assim, só que agora trabalhando para a igreja do nosso Senhor Jesus. E depois ali no versículo 22, vai falar que ele, no 22 mesmo, 9:22 fala assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Cristo Jesus é o Senhor. Então, assim que ele se converte, ele já começa a dar o testemunho daquilo que aconteceu com ele, né? E aí ele estava começando a confundir. Peraí, você não veio aqui para perseguir, agora você está me dizendo que você veio somar com eles, né? Falar que eles estão certos? Por que você está fazendo isso? Não vai fazer isso aqui não. E diz que cercaram a cidade e queriam pegar Paulo de qualquer maneira. Aquilo ali, eles sabiam que aquilo ia era um testemunho muito forte, né? Podia converter muitas pessoas. Aquele que queria a igreja, de repente agora é um seguidor de Cristo, né? E tentaram pegar Paulo para o matar. E no versículo 25 fala que colocaram ele num cesto, né? E desceram pela muralha. Então é a primeira fuga, né? A primeira perseguição que Saulo está enfrentando aqui. E depois no versículo 26 vai falar o que Paulo decidiu fazer. Então ele é um novo convertido, começou ali já a dar um testemunho seu em Damasco, e só que ele teve que fugir, foi expulso de lá, né? E para onde ele iria? Talvez para ele o lugar mais certo, né? Mais lógico, né? Vou voltar para Jerusalém e vou me reunir com os discípulos, né? Agora eu também sou um seguidor de Jesus. E eles vão chegar lá, vão me aceitar e vão me ouvir. Talvez ele pensou isso. Mas no versículo 26, vou fazer a leitura aqui do versículo 26 ao 31. Os irmãos podem acompanhar. Atos capítulo 9, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de falar um pouco da Tua Palavra, falar um pouco também daquilo que tenho aprendido e compartilhar com os irmãos aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer, tem a nos ensinar aqui nessa noite. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então aqui temos o primeiro ministério, digamos assim, de Paulo, em Jerusalém. Ele foi para onde era o mais lógico, né? Onde tinha maior aglomeração, digamos assim, e onde principalmente estavam os discípulos de Jesus, aqueles que tinham caminhado com Jesus todos os 3 anos. E chegando lá, os discípulos ficaram com medo, né? Pensou assim: esse Paulo é muito esperto. E lá vem ele com mais uma artimanha, né? Para tentar achar a gente e nos matar. E os discípulos fugiram dele. Quem não fugiria, né? Se você soubesse que tinha como na época medieval, né? Digamos que tinha uma cruzada aí procurando todos os crentes para poder matar e jogar na cadeia, torturar e tudo mais. E você ouviu falar que um deles chegou aqui na cidade, você ia se esconder, né? Ninguém procura a morte, né? E os discípulos também não, né? Eles não
não estavam procurando a morte, né, diretamente assim, né? Então, talvez eles não queriam encontrar com Paulo nesse momento. E só que aparece no versículo 27 uma figura que durante todo o ministério de Barnabé, né? Aparece Barnabé no versículo 27. E Barnabé, ele é o pai da consolação, como diz lá mais para frente, né? E ele é um discipulador. Barnabé, em todo o caminho, tudo que é citado, ele é alguém que está apaziguando, né? Alguém que está aconselhando, chamando também alguns para servir, fazendo viagens. Mais para frente tem uma fome, né? Ele é um dos escolhidos ali na igreja para fazer o transporte, levar um pouco de comida para os irmãos de outra igreja, em outra cidade, em outra igreja. Então Barnabé estava ali também no meio dos crentes, e não sei, aqui não fala, né, exatamente por que Barnabé se encontrou com Saulo, ou Saulo se encontrou Barnabé, mas, né, podemos ver que Saulo contou a história para Barnabé, e Barnabé acreditou nele, né, e falou: olha, eu vou te ajudar, eu vejo que você está falando a verdade, e eu vou fazer o que você estava tentando fazer, não estava conseguindo, eu vou te apresentar para os discípulos, né? Só que agora não é o seu testemunho, eu vou também lá e vou te apresentar. Então Barnabé, ele começou aqui a primeira vez que eles se cruzam aqui os caminhos de Paulo e Barnabé. Barnabé sendo uma bênção ali na vida de Saulo. Saulo, novo convertido, ainda aprendendo, mas já compartilhando, já testemunhando do que Jesus tinha mostrado para ele. E, bom, Paulo era um mestre judeu, então ninguém precisou ensinar para ele sobre o Antigo Testamento. Ele já sabia de cor muitas coisas, sabia de todas as profecias, já sabia de tudo que era preparação, né, digamos assim, para o nosso Senhor Jesus. E quando Jesus aparece para ele, né, ele já tem toda aquela bagagem. Então ele já seguiu aquele caminho ali, ou já tinha o caminho sendo seguido. Então Jesus é o fim de tudo aquilo que ele tinha estudado. Então Paulo, ele já começa, digamos assim, lá em cima, né? Talvez tenha sido também essa a razão de ele ter ido para Jerusalém. Ele pode ter pensado, né? Não está escrito aqui, mas bom, eu vou lá ajudar os discípulos, né? Eu, sendo mestre judeu, letrado, eu vou lá ensinar aqueles discípulos galileus, né? Os discípulos, eles não eram letrados, eram pessoas simples, eram pescadores. Então talvez Paulo pensou que ia lá para ajudá-los, né? Com todo o seu conhecimento. E Barnabé é essa ponte entre Saulo ali, né, nesse momento, e os discípulos. Mas não fica só nisso. Ele não só ajuda Paulo nesse momento, né? Ao decorrer da história toda em Atos, a gente percebe que foi uma amizade mesmo entre os dois. E Barnabé ajudou Saulo nessa ocasião e em outras também. No versículo 27 vai falar assim, o que eu estou falando agora, né? Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E o 28 vai falar assim: e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O texto aqui traz ousadamente 2 vezes. E eu acho que é o que eu vinha falando antes, a palavra que eu estava procurando. A pregação de Paulo era ousada. Era algo impactante, algo forte. E ele, ali em Jerusalém, continuou fazendo aquilo que era o jeito dele pregar. Só que já tinha dado um probleminha lá em Damasco. E esse jeito de Paulo, quando ele fez a mesma coisa em Jerusalém, e aqui fala que ele, no versículo 29, né, falava e discutia com os helenistas. Os helenistas eram aqueles judeus de fala grega, né, que falavam grego também, tinham alguns costumes mais voltados para o lado grego. E Paulo não perdia tempo, né, estava sempre discutindo. E ele pegou esse grupo para discutir, e esse grupo não gostou muito também, né, talvez como Paulo falou com eles. E agora, no final do versículo 29, fala aqui
mas eles procuravam matá-lo. Não só queriam rebater o que Paulo estava falando, né? Eles ficaram com raiva de Paulo. Paulo não agradou eles, e realmente o evangelho não agradava a eles, mas talvez a forma com que Paulo estava falando não foi uma bênção ali para aquelas pessoas naquele momento. E o texto, continuando o texto, né, vai falar que no versículo 30 fala assim: quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A ideia do texto aqui não fala que eles foram lá divertir Paulo, né? Não, eles ficaram sabendo que o pessoal estava procurando Paulo para matar, eles levaram Paulo, né? Não foi algo, talvez, que foi discutido, né? Assim, talvez com Paulo, mas foi levado, né, para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então Paulo, ele parecia que estava subindo, né? Começou o ministério, ali ele já era letrado, já sabia muitas coisas, judeu e tudo mais, pregou ali em Damasco, teve a perseguição, né? Fugiu de lá, foi para Jerusalém, começou a falar no maior centro judeu ali do mundo da época, né? Estava com os discípulos de Jesus, então ele estava, digamos assim, numa ascensão, e de repente ele é colocado num barco e levado para Tarso. Ele voltou para onde ele nasceu, né? Voltou para sua cidade natal. Não sei qual era o sentimento de Saulo aqui, mas em Atos capítulo 22, quando Saulo está se apresentando a sua defesa lá, ele vai falar que no 22:17 fala assim: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, veio-me um êxtase, e vi o Senhor, e ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então, Saulo não só foi levado pelos discípulos, né, mas também o Senhor falou para ele: não é o seu lugar aqui, vou te levar para outro lugar. E quando ele é levado, né, o texto usa a palavra aqui, né, levado, né, não parece assim que, e também com esse comentário do próprio Saulo, que não era algo que ele estava planejando, não era o plano dele. O plano dele era ficar em Jerusalém, mas o Senhor, os discípulos, né, o Senhor falou com ele, e os discípulos pegaram ele pelo braço e levaram. Então, talvez ele ficou um pouco frustrado, não sei como que era assim, aqui o texto não diz, né, qual que era o sentimento de Paulo, só o que aconteceu, mas nós sabemos que era o Senhor guiando os passos dele. Toda a trajetória é o Senhor guiando. Tantas vezes ele queria ir para um lugar, Deus não permitiu, o barco naufragou, tantas coisas que iam acontecendo com Paulo, mas nada disso fez com que Paulo desanimasse, fez com que Paulo tomasse outro caminho, e principalmente nenhuma situação do que aconteceu fez com que Paulo parasse de pregar o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho todo lugar que ele ia. Ele pregava, seja para centuriões, pregava para reis que ele passou, os comandantes, todo mundo. Onde ele chegava, dava o seu testemunho, né? E o seu testemunho era uma pregação do Evangelho. E em todos os relatos vai falar, ele pregava aqui, pregava lá, era no naufrágio, ele estava pregando o nome do Senhor Jesus, era na fogueira comendo, ele estava pregando ali o nome do Senhor Jesus, e esse era Paulo. Mesmo que ele não fez talvez o que ele queria, o que ele achava que ia fazer, Deus mandou ele falou que ali não era o lugar dele, levaram ele embora, ele vai para Tarso, ele fica lá 10 anos em Tarso, 10 anos crescendo na escola de Deus. Deus tinha preparado para ele, embora talvez não era o que ele achava que faria, né? Mas Deus o enviou, digamos assim, né? Deus falou para ele que ali não era o seu lugar, e os discípulos pegaram ele pelo braço e botaram num barco para ele ir embora. E ele foi para Tarso. E não sei como que foi lá em Tarso, mas lá parece que não estavam querendo matar ele, não. Então talvez ele estava falando um pouco mais suave, ou, né, não sei, mas ali ele conseguiu ficar
É um bom tempo, ficou 10 anos ali, antes de o amigo dele, aquele que era o pai das consolações, o discipulador Barnabé, chamar ele de novo. E é uma coisa interessante também, no versículo 31, né, depois que eles levaram Paulo embora, vai falar assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Né? Isso é um lembrete para nós também, né? E talvez os seus planos, aquilo que você tem, talvez em função do Evangelho, talvez em função da pregação do Evangelho, não sejam os planos de Deus, talvez nem para você e nem para o lugar onde você está indo. Então, Paulo foi fazer aquilo que parecia o mais lógico, né? E realmente, né, a visão humana é essa. Ele foi para junto dos discípulos, né, para Jerusalém, mas não era ali que Deus queria que ele fosse. Deus tinha outros planos para ele, lá em Atos 22, continuando, né, o texto que eu estava lendo, vai falar que Deus falou para ele que eu vou te enviar para os gentios. Vá, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. E talvez Paulo não sabia o que isso significava nesse momento, né? Mas talvez no final da vida dele, se ele se lembrou dessa passagem, né, que Deus falou com ele, com certeza ele olhou para trás e ele viu. E nós também podemos fazer isso, né? Olhar para trás e pensar: será que se eu seguisse aquele caminho que eu queria tanto, né, eu tinha conhecido o Evangelho? Será que se eu tivesse me mudado para o lugar que eu queria ir, será que se eu tivesse feito essa faculdade que eu queria, estudasse, trabalhado, será que hoje eu teria conhecido o Evangelho? É o Senhor guiando as nossas vidas. E a maioria das vezes, falo por experiência própria, o caminho que Deus vai nos levar não é aquele que a gente acha que vai ir, né? A primeira vez que eu fui para a aldeia, para essa nova aldeia, Bandeira Branca, eu e meu colega fizemos, sim, um planejamento, né? E a gente esperava chegar lá em 3 dias. A gente não conhecia muito bem a região, né? E nem conhecia o que pode acontecer no caminho, né? Então fizemos esse planejamento, né? Vamos sair de Manaus, chegar em Barcelos, uma cidade que tem. No outro dia vamos pegar um outro barco e subir para a aldeia. Rápido, né? Um barco rápido. E chegamos lá na cidade, já tínhamos deixado ajeitado, né, o barco que ia levar a gente, motor, uma canoa, a gente chama de voadeira, uma canoa de alumínio com aquele motor de polpa atrás. Então é um barco que vai mais ou menos rápido, né, comparado com os outros. E o dono do barco falou: não, amanhã no almoço vocês vão estar lá. E a gente: não, tá bom, vai dar certo o nosso planejamento. E começamos, né? Primeira, segunda, terceira hora de subida, né? Fomos rápido, né? O vento na cara, assim, só que no meio do rio, a gente começou a diminuir a velocidade. Fomos diminuindo a velocidade e o rapaz que estava pilotando o barco, né? Alguma coisa no motor. E fomos subindo até que o motor parou no meio do rio. E não pegava, ele foi ficando fraco cada vez, né? E eu e meu colega: e agora, né? O que a gente vai fazer? O piloteiro já estava... Piloteiro é o rapaz que pilota, a gente chama de piloteiro lá, o guia do barco. Ele já estava olhando para a beira do rio, para um lugar para a gente acampar e ficar lá esperando alguém passar para poder nos ajudar. E eu e meu colega decidimos: não, vamos orar primeiro, esse motor vai pegar. E oramos, e depois de 2 tentativas o motor pegou. O Senhor está conosco. E seguimos, andamos 15 minutos, tinha uma comunidade. E nós não tínhamos planos de parar ali, né? Ainda era meio-dia, tinha muito tempo de sol ainda para ir lá frente. Mas o motor apagou de novo, em frente a essa comunidade. E daí nunca mais ligou. E só que chegamos assim num lugar, né? Não estávamos no meio do mato. E ali passamos o resto daquele dia, o outro dia. E assim, olhando para trás, tempo depois,
escutamos as pessoas naquela vila, né? Mais de um ano depois que a gente escutou a história do ponto de vista deles. Que foi um dia antes de a gente chegar lá, o exército tinha passado lá e falado com o pessoal da comunidade: ó, você tem que tomar muito cuidado que tem muito garimpeiro passando por aqui. Então, se vocês verem os garimpeiros, né, não ajuda eles, né, não faz nada com eles não. Eles são perigosos, estão aí para roubar ouro e tal. E o chefe lá perguntou: mas como que esses garimpeiros são, né? Como é que eu vou saber? Não, é simples, né? A maioria dos garimpeiros, eles são barbudos, são de outros lugares, falam com sotaque diferente e usam chapéu. Chegou quem lá? Eu e meu colega, você conhece o Noel? A barba dele é maior que a minha. Ele estava usando um chapéu desse tamanho. Eu também com chapéu. Então chegou o nosso piloteiro, ele não tinha uma boa fama, era de bêbado, né? E já tinha feito um pouco de bagunça por lá. E aí chegamos lá e eles ficaram sabendo, né, que o nosso motor tinha estragado e tudo. Ninguém nem saía na porta para ajudar a gente. Ninguém queria saber. E a gente passou aquela noite lá. E no outro dia de manhã chegou, a gente orando, né, o que vamos fazer? No outro dia de manhã chegou um rapaz que estava descendo o rio, né, e viu a gente lá, a gente ficou numa casa de farinha abandonada, que era o único teto que a gente achou para ficar, e ninguém queria receber a gente em casa. E aí a gente ficou lá e esse rapaz chegou e perguntou: o que são aqueles ali? Aí o chefe lá, o ancião, que é o mais velho lá: não, aqueles ali são garimpeiros, eles estão mentindo aí, falando que são missionários, mas o exército escreveu, né, que eles iam mentir, né, vocês são garimpeiros. Aí ele: são missionários? Estão indo para onde? Aí foram lá perguntar: não, vocês não são os missionários que o pessoal lá de cima está esperando, né? Somos nós, né? Um tal de Vitor. Sou eu mesmo. Aí: não, esse não é garimpeiro não, esse aqui é missionário, o pessoal lá de cima está preocupado com eles, que eles não chegaram lá, né? O pessoal da comunidade ribeirinha que a gente conhecia, mais acima. E mudou a conversa agora, né? Em questão de 1 hora, eles arrumaram um motor novo lá pra gente, arrumaram gasolina, né? Deram comida pra gente, deram café e tudo mais, completamente mudou a conversa. E aí seguimos viagem, né? E conseguimos chegar lá, não no tempo que a gente queria, não do jeito que a gente queria, mas do jeito que Deus queria. E mais de ano depois a gente escutou um pouco da visão deles, né? Que a gente passava muito lá. E um dia um deles contou, né, que a gente achou que vocês eram garimpeiros, né, vocês vão desculpando a gente, que a gente te tratou mal e tal, mas com o tempo vocês passando aqui, a gente quer pedir que toda vez que vocês passarem aqui, vocês parem aqui. E aí eu: mas por quê, né? Não, porque eu gosto muito de conversar com vocês e também gostei muito que vocês entraram na minha casa e oraram pela minha família. E a vizinha também, a mesma coisa. Inclusive a vizinha, ela gostou muito do Noel. Toda vez que a gente passava lá, ela queria dar um monte de coisa pro Noel e café, por causa que ele fez a mesma coisa. A gente foi lá e ela falou que estava com uma dor na perna e pediu se a gente podia orar. E a gente oramos por ela, né? E esse testemunho, né, foi bênção demais para eles, né? Até hoje, se eu passar lá, tenho certeza que eu posso parar lá, que vou ser bem recebido, né? E nisso podemos testemunhar para todos eles, falamos do Evangelho, pregamos lá também, numa igrejinha que tem lá. Então, a gente teve um pequeno ministério nesse lugar, e paramos lá por acaso, né? E não era nosso plano, né? Mas Deus nos mandou para lá. Eu mesmo não tenho glória nenhuma, né? Eu estava frustrado também, não estava querendo estar ali, mas Deus me usou a vida do meu colega, mesmo sem a gente querer, de certa forma, né? E claro, né, nós não podíamos tratar ninguém mal e tudo mais, mas Deus usa a nossa vida de formas que a gente não imagina, e é assim que Ele faz. Fez na vida de Paulo, aqui nesse trecho que a gente estava lendo, né? Ele mudou o rumo que ele estava indo, porque Deus tinha um plano para ele, ele ia ser o apóstolo dos gentios. E também Barnabé, é citado aqui no 27, como aquela que ela alavancou, né? Paulo, para poder encontrar os discípulos e tudo mais. E Barnabé agora,
tirando um pouquinho de Paulo, tirando um pouquinho o foco de Paulo e falando um pouco de Barnabé, esses dois amigos, né? Como eu falei, Paulo foi para Tarso, ficou lá cerca de 10 anos até ser chamado por Barnabé. Lá em Atos 11, 25, pode ler ali rapidinho, vai falar assim, Atos 11, 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. 26, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então Barnabé, depois de 10 anos, se lembrou de Saulo, ou talvez já estava ouvindo, né, de Saulo, o pessoal que vinha viajar, das igrejas. Então ele decidiu, vou lá chamar Paulo, porque Paulo vai ser útil aqui no meu ministério. Da mesma forma que Paulo depois vai falar lá em Timóteo, né, de Marcos, aquele que Barnabé resolveu ajudar, resolveu trazer, né, e de certa forma lá discutiu com Paulo no meio do caminho, numa das viagens missionárias, e Barnabé acompanhou Marcos para um lado e Paulo foi para o outro. Então teve uma discussão grande. E só que Barnabé continuou investindo na vida de Marcos. E tanto é que no final Paulo vai chamar Marcos, né? Manda o Marcos para cá que ele me é útil no ministério. E a peça que liga esses três personagens é Barnabé, né? Barnabé começou lá com Saulo. Quando ninguém estava acreditando nele, ele acreditou. Levou Saulo lá para apresentar os discípulos, e Saulo tomou outro caminho, foi para Tarso. Depois de um tempo ele foi lá em Tarso, pegou Paulo de novo, passou um ano com ele em Antioquia, e depois de um tempo em Antioquia ali, eles são separados para a igreja, né, pela igreja. Lá no capítulo 13 já, capítulo 13 de Atos, versículo 1, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Detalhe que o último nome aqui é Saulo, né? Não tem nenhum adjetivo, não tem nada. Então, Saulo não era talvez aquilo que ele achava que seria, né? Mas aqui nessa lista ele é colocado por último, mas não menos importante. O Espírito Santo fala com eles, né? E fala: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então agora Barnabé e Saulo foram chamados, né? Não Saulo e Barnabé. Talvez, não sei se essa ordem faria tanta diferença, mas se a gente está olhando aqui o contexto, né? Barnabé, ele é uma figura muito importante nessa igreja. Ele que foi lá buscar o Saulo, ele aparece como um dos mais importantes aqui, dos líderes dessa igreja. E ele não usa dessa posição, desse conhecimento, para virar o dono da igreja, né? Pelo contrário, a gente vê na vida dele que ele é um discipulador, é aquele que arrisca a sua vida, né? E a sua reputação, né? Pelo irmão, né? O que ele fez ali com Saulo. E Saulo era com certeza muito útil no ministério de Barnabé, assim como também Marcos um dia seria para Saulo. E ele não abandonava, Barnabé não abandonava aqueles que ele via potencial, pelo contrário, ele ensinava e fazia um aperfeiçoamento, digamos assim, né? E a igreja precisa de pessoas como Barnabé, que unem, reconciliam, enxergam um potencial onde os outros só enxergam o passado. Isso é uma coisa muito importante também. Se fôssemos olhar só o passado, né, de nós mesmos, né, quem que fala assim: não, eu tenho um passado limpo, né, para ser a pessoa mais, para ser um pastor da igreja. Será? Mas não é assim. Não é assim que Deus faz. Ele restaura a nossa vida, Ele perdoa o nosso pecado, e se você coloca a sua vida à disposição
entrega a sua vida realmente para a obra dele, ele vai te usar. Ele usa os seus servos, porque ele não tem outra pessoa para usar. Deus, ele não tem aqui na terra entre nós, né, outros, não tem anjos, não tem qualquer outra coisa, qualquer outra forma de meio para propagar a sua palavra. Ele tem a nós. Temos a incumbição, somos incumbidos de pregar a palavra de Deus. Uma ordem direta do nosso Senhor Jesus. Aliás, a última coisa que ele falou antes de subir aos céus para nós é nos dando uma missão de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os lugares. E a igreja deveria, e tem vivido, acredito eu, para o crescimento do Evangelho, para enviar pessoas tanto ao campo, longe, como os missionários aqui da igreja, né? Então, tem outro continente, né? Não temos missionários aqui da igreja, e é a propagação do Evangelho. É assim que Deus usa as pessoas, né? Aqueles que se dispõem, Deus, ele envia para um lugar. Talvez a Agnes nunca imaginou que ia morar na África. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com Yanomami, né? O Cleiton, quando começou a estudar em Peniel, tenho certeza que ele nunca imaginou que ele ia trabalhar lá no Suculino. E Deus faz assim, ele usa as nossas vidas. Ele usou a vida de Paulo, usou a vida de Barnabé, de modos diferentes. Então, o que eu quero enfatizar hoje é: precisamos de Paulos e Barnabés. Precisamos daqueles que pregam ousadamente, aqueles que vão lá discutir, aqueles que vão pregar ousadamente. Mas nós precisamos também de Barnabés, aqueles que unem as pessoas, unem a igreja, trabalha ali, talvez aonde trabalha longe do púlpito, né, no meio das pessoas, talvez abençoando a vida de irmãos de diversas formas, conversando. E é assim que a nossa igreja cresce. É assim que ela sempre cresceu e é assim que ela vai continuar crescendo, né, com as nossas vidas sendo usadas por Deus. Precisamos então da audácia para proclamar o Evangelho, como Paulo, onde passava anunciava, não importando quem era o ouvinte e nem aonde estava. Paulo pregou para autoridades, soldados, escravos, ele pregou em tribunais, pregou em areópagos para muitas pessoas, pregou também no naufrágio, onde a esperança já estava perdida por todos. Muitas almas lá, todo mundo já tinha perdido a esperança de viver, que não queriam nem comer. Mas Paulo estava ali, pregando o Evangelho, dando pão para eles, né? Eles não queriam nem comer. Paulo estava, vamos comer porque a gente precisa de força e ninguém aqui vai perder a vida, vamos continuar lutando. E precisamos também de ser como Barnabé, que via potencial, não o passado das pessoas, buscava os discípulos para servir. Buscava, né? Não esperava muitos discípulos vir, não, ele ia buscar. Andava junto com eles e, o mais importante, não abandonava. Então, que possamos também ser uma bênção na vida de pessoas aqui perto, pessoas num raio um pouquinho mais longe, e bênção também na vida de pessoas do outro lado do mundo, agindo como igreja, e também bênção na vida do irmão que está ao seu lado. Temos muitas tarefas, muitas funções, mas todas elas capacitadas pelo Espírito Santo e possíveis para que façamos. E Deus abençoe os irmãos, que tenham uma semana abençoada, e vamos proclamar o Evangelho, fazer Cristo conhecido, até que Ele venha. Amém? Então vamos orar e encerrar o culto dessa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, obrigado essa oportunidade que nós temos de cantar louvores ao Senhor, poder engrandecer o Teu nome, trazer o nosso coração para a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, e capacita-nos, Senhor, para também praticar aquilo que temos ouvido. Nos dê uma noite abençoada, também uma semana debaixo da Tua graça. Em nome do Filho amado Jesus também.